De que lado você está? Eu sou assembleiano há 55 anos e eu aprendi com os meus professores que nós somos pré-tribulacionistas. A igreja não ficará para a grande tribulação, ela será arrebatada antes. Foi isso que eu aprendi e é isso que eu passo. De onde procede esta igreja que está na glória? E o texto diz, ela procede da grande tribulação. Não tem a ideia de que a igreja seria arrebatada secretamente e então viria a grande tribulação. Mas a igreja será arrancada do meio da tribulação. E você? O que pensa disso? Deixe nos comentários. Portanto, qualquer homem que requerer da sua mulher uma submissão servil, que viola a consciência dela, ou a liberdade dela, ou a dignidade dela, essa mulher não tem obrigação de ser submissa a isso. Não é escravidão, não é capacho, não é ser inferior. Deus tirou a mulher da costela, do lado do homem, pertinho do coração para ser o centro dos seus afetos, debaixo do braço para ser por ele amparado. Então, é muito importante entender que a submissão da mulher não a humilha, a honra, por exemplo. Pelo que a gente lê na Escritura, é impossível o crente verdadeiro se desviar. Porque pense bem, primeiro, ele foi eleito por Deus para a salvação na eternidade. Deus Filho veio, morreu por ele na cruz, pagou os pecados dele na cruz. No tempo certo, o Espírito Santo regenerou aquela pessoa, iluminou o coração e selou. Esse é o termo que a Bíblia usa para referir a essa obra do Espírito Santo. Nós temos o selo do Espírito Santo. E o que Deus, então a salvação, do começo ao fim, ela é uma obra de Deus. Então, se houver um crente verdadeiro se desviar, seria dizer que a eleição, a predestinação e o decreto de Deus podem ser anulados pela decisão humana, e Cristo morreu por pecados que serão pagos outra vez. Cristo morreu por ele, os pecados foram pagos, ele se desviou e foi para o inferno, e lá vai pagar de novo, quer dizer, 2 vezes, o mesmo pecado pago 2 vezes. E a obra do Espírito Santo foi desfeita, o Espírito Santo regenera, dá uma nova vida, é uma nova criatura. Jesus chama isso de um novo nascimento. E aí a pessoa desfaz isso, descela a obra do Espírito Santo, desregenera, não faz o menor sentido. É muito comum você escutar a seguinte interpretação: a pessoa está falando em língua, e a outra diz, meu servo, e começa a dar uma mensagem de Deus para a pessoa interpretando as línguas. Está errado de novo. Por que está errado de novo? O que Paulo diz? Quem profetiza, fala a homens. Quem fala em línguas, fala a Deus. Então, línguas é sempre oração e nunca pregação. Se houver a interpretação, tem que interpretar a oração e não a pregação, porque aí é profecia. É só a fé em Jesus. E não a fé em Jesus mais a circuncisão. Não é só a fé em Jesus mais obras. Não é fé em Jesus mais ritual sagrado. É só Jesus que salva. A decisão está tomada, a decisão está escrita, a decisão está comunicada. Então Paulo escreve a primeira carta aos crentes da Galácia para refutar essa influência perniciosa dos judaizantes que queriam atrapalhar o andamento da igreja, minar a autoridade de Paulo como apóstolo e minar a liberdade dos crentes em Cristo. Então, Gálatas, eu diria para você que é a grande bandeira da liberdade cristã. É a carta que, juntamente com Romanos, é a grande carta que inspirou os reformadores a dar o brado da reforma do século XVI. É só a fé em Jesus a condição para a salvação. Não se acrescenta mais nada. Para você ter uma ideia, as pessoas de hoje perderam a ideia do que elas foram salvas. As pessoas de hoje não têm ideia do que Deus as salvou. Quando você pergunta ou fala com um crente contemporâneo, com um crente moderno, você diz o que Deus te salvou? Ela vai responder: Deus me salvou das minhas doenças. Eu era doente, Deus me curou, Ele me livrou das doenças. Elas perderam a ideia do que foram salvas. Não foi disso que Deus nos salvou. Fomos salvos da ira de Deus no lago de fogo que arde como enxofre. Deus nos salvou do inferno. Note que Jesus, que estava vendo o que eles estavam passando, orando por eles, vem ao encontro deles,
mas só vem na quarta vigília da noite, quando certamente todo o esforço humano já tinha fracassado, quando toda a esperança num livramento pela destreza humana já tinha colapsado. Mas ele vem, mesmo quando você acha que não tem mais saída, quando você acha que o problema agora é insolúvel, ele vem, ainda que na quarta vigília da noite. Escuto com muita frequência esta pergunta: pastor, é possível perder a salvação? O nosso entendimento à luz das Escrituras é que uma vez salvo, salvo para sempre. Aqueles que são salvos não amam mais o pecado, não vivem na prática do pecado, eles são salvos do pecado e não no pecado. E eles podem sim ter segurança de vida eterna. Não é possível nascer de novo e perder a vida eterna. Não é possível ser selado com o Espírito Santo e perder a vida eterna. Não é possível ser justificado pela fé e perder a vida eterna. Não é possível ter o seu nome escrito no livro da vida e perder a vida eterna. A salvação é uma garantia de Deus para você e para mim.